Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre como o empata ajuda com equilíbrio, sem ele se sentir invadido, usado, né, na função só utilitária. Vamos falar um pouquinho disso porque é importante a gente chegar nesse tema da ajuda elevada. Eu também tenho aprendido aí ao longo do tempo e vou contar a minha experiência para vocês. Hoje é mais conversa, mais bate-papo sobre essa questão da ajuda elevada. O que eu fui percebendo ao longo dos anos? O empata, principalmente quando ele é criado no lar disfuncional, ele tem muitas questões desse processo de desenvolvimento psicológico que não foi muito bem ajustado. Então é comum ser pessoas que têm uma ferida na rejeição, que têm feridas emocionais variadas, têm depressão, são pessoas que podem ser carentes, podem estar muito fragilizadas. Então é comum elas, quando têm alguma energia e alguma coisa que elas possam trocar, elas querem dar para justamente também receber de alguma forma, já que ela está muito fragilizada. A família disfuncional, ela dá uma sugada na nossa energia e na nossa energia de potência, como se a gente ficasse despotencializado quando a gente tem um lar muito difícil. Quando a gente vive num lar muito difícil. Então, essa pessoa, esse empata, né, que foi muito usado também para atender às necessidades dos pais, foi uma criança que foi convidada a olhar muito para fora e negar as suas necessidades, é comum ele também entrar nesse desequilíbrio e querer ajudar. Porque como ele está fraco e ele precisa de ajuda, então quando ele tem alguma coisa que ele possa dar, ele acha que vai dar para poder receber de alguma forma. Às vezes não na mesma moeda, mas assim que ele possa receber do universo. Então ele está dando, ele quer receber. De acordo com aquelas feridas que eu falei lá para vocês. E essa troca assim, não é uma ajuda equilibrada e não é uma ajuda elevada. Né? Eu lembro que eu trabalhei num lugar e que eu tentava ajudar todo mundo. E nesse lugar eu percebi que as pessoas não queriam uma ajuda elevada. Eu já estava nesse processo assim de saber o que era uma ajuda elevada. Ajuda elevada, gente, é quando a gente ajuda o outro para o crescimento do outro. Só que isso do outro lado de lá tem que ser recebido. Então tem coisas que você vai querer ajudar a sua família e simplesmente eles vão receber muito mal, né? Eu tive uma prima que eu ajudei, assim, uma pessoa que morou comigo muitos anos, e ela estava com depressão, eu fui ajudando com tudo que eu conhecia de depressão. Eu já era terapeuta, né? Então comecei a ajudar. E essa ajuda nunca era recebida do lado de lá. Eu achava estranho, eu achava que a pessoa estava com mais depressão ainda, né? E depois eu ouvi uma que eu estava forçando. E aí eu fiquei assim, essa pessoa teve uma ajuda que ela não conseguiu receber bem. E quando a gente ajuda e o outro não recebe bem, a gente só se desgasta, a gente só se fere, porque o lado de lá foi incapaz de reconhecer a ajuda elevada como uma ajuda elevada, né? Então, observar se o ponto, né, o outro, vai conseguir receber essa ajuda que a gente está disponível para dar é super importante. Isso acontece em ambiente de trabalho, ambiente de amigos, colegas, grupos de apoio. De repente você faz parte de algum grupo, alguma associação. Isso é muito importante para a gente não se desgastar. Tá? Se a gente analisar muito bem o que a gente pode dar, depois que a gente analisar muito bem o que a gente pode dar, se o outro lado lá vai receber bem essa ajuda, né? Nas dinâmicas, quando as pessoas não estão tão disfuncionais assim, é comum a gente ter uma amizade, ou a família que não seja assim tão disfuncional, o grupo, e a gente observando pelas falas das pessoas o que elas estão precisando, e se a gente puder, a gente vai lá e ajuda, né? Mas na dinâmica disfuncional, na verdade, o que eles querem é que a gente fique
preso. Ou seja, a gente vai doar, eles vão fingir que vão receber e com isso a gente fica preso. A gente fica preso. Porque o lado de lá nunca sara, nunca melhora, sempre acontece uma coisa, tem sempre uma bola, um pepino negativo para resolver. Então, essa armadilha também existe no lado disfuncional, né? Que é quando eles usam essa pessoa empata, que se sensibiliza com as dores deles, e aí essa pessoa vai ajudando elevadamente, mas essa ajuda não é bem recebida, mas é assim, tipo, escondida. Sabe assim, eu recebi um pouco, não. Você trouxe a sopinha? Trouxe. Por exemplo, você levou uma sopa e a pessoa, claro, comi. A pessoa não comeu o raio da sopa. Então você se desgastou, fez para aquela pessoa e aquilo foi mal recebido. Mas às vezes não é tão claro assim, né? Tem situações e com pessoas que a gente vê que é claro que não vai ser bem recebido. Mas tem pessoas que vão disfarçando, né? Que isso é uma estrutura de manipulação, né? Isso pode ser usado contra você na triangulação, né, da família disfuncional, bem comum a comunicação ser triangulada, então tem que ter muito cuidado. Mas o outro ponto importante dessa questão da ajuda é você se reconhecer como filho e filha dessa família disfuncional, que você não está bem e que você precisa dessa ajuda primeiro. Primeiro você precisa doar para você. E o autocuidado de quem veio de um lado disfuncional é extremamente difícil. Porque é uma criança que teve que negar as próprias necessidades muito cedo para ir ao encontro das necessidades dos pais, porque só assim ela caberia naquela lógica. Então, passar por cima de você é aquela coisa assim, eu aguento, é muito comum para quem veio de lado disfuncional. E a gente costuma até se culpar quando a gente começa a se ajudar, né? Começa a cuidar cuidar da saúde mental, né? Quantas pessoas sabotam as suas terapias, enfim, não vão fazer porque começam a se sentir tão culpadas de ter saúde mental que preferem não ter, né? Inconscientemente está tudo lá porque a família julgaria isso muito mal. Então, entre perder o amor à família e se autodestruir, a criança faz o quê? Ela vai se autodestruindo, mas isso como adulto não cabe mais, né? Então, eu faço esse exercício bastante. Quando eu vejo assim, que eu gostaria de ajudar alguém ou alguma situação, eu primeiro olho pro meu rabinho. Olho lá para ver o que ainda está faltando, né? Que eu posso me nutrir sem machucar ninguém, sem magoar ninguém. O que eu posso fazer por mim para eu poder ter mais força, né? Porque a gente está querendo ajudar e a gente mesmo está sem força, está sem potência. Então, quando eu vejo assim que eu poderia dar uma ajuda elevada, eu olho primeiro e falo, será que eu poderia dar uma ajuda elevada primeiro para mim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo outro? Esses pensamentos, assim, como se fosse uma conversa com a gente mesmo, que a gente para as coisas, para de viver no automático, olha para o que está precisando ser olhado, é importante, tá, gente? Isso é importante. Então, antes da gente ajudar o outro lá, vamos ver se a gente está se ajudando elevadamente também, se a gente está se levando em consideração. Isso é muito importante para manter a nossa saúde. Hoje em dia tá tão difícil as questões da saúde por conta do governo, por conta, enfim, de toda uma cadeia aí, né? A gente está vendo até que os nossos alimentos não estão nutrindo, então as pessoas estão suplementando um monte de coisa. Tá tão difícil essa parte da saúde, do autocuidado, que a gente tem que olhar para miudezas e a gente desperdiçando essa energia para o outro que não vai saber usar isso de maneira elevada, que vai usar isso contra a gente, pensa um pouquinho, tá? Então, ajuda boa é ajuda que você tá sobrando para dar e em equilíbrio o outro lado lá tá pronto para receber uma ajuda elevada. Tá bom, meus queridos? Então,
Espero ter ajudado vocês nessa questão da ajuda. Um super beijo. Tchau!